Especializou-se em ópera e foi responsável pela montagem de uma grande quantidade de espetáculos líricos nos últimos anos. Formou-se em regência pela Santa Marcelina, sob a orientação do maestro Roberto Duarte, e aperfeiçoou-se no Teatro Colón de Buenos Aires, com o maestro Guilherme Scarabino, com bolsa de estudo da Fundação Vita, e com o maestro Luiz Gorelick, e a Orquestra Sinfônica de Concepción, no Chile. Iniciou a carreira de regente como assistente da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, onde atuava como espala do naipe de violas. Por 7 anos, foi regente assistente e coordenador artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, fundador e diretor musical do Núcleo de Ópera da Faculdade Santa Marcelina e produtor executivo do Festival Música Nova entre 2003 e 2008, além de diretor musical deste evento em 2009. Foi fundador e regente titular da Orquestra do Teatro São Pedro, além de diretor artístico do teatro entre 2012 e 2014. Com grande atuação no ensino de cordas coletivas, comandou a criação de novas orquestras de cordas e difundiu o ensino como forma de inclusão social. Trabalhou por 5 anos no SESC São Paulo, lecionando violino e viola e dirigindo a orquestra de cordas. Também, durante 5 anos, foi supervisor pedagógico e professor do Projeto Guri. Anos depois, em 2008, foi coordenador pedagógico de cordas e canto no novo Projeto Guri da Santa Marcelina e coordenador pedagógico da Tom Jobim, Escola de Música do Estado de São Paulo. Nossa gratidão, maestro, por tudo que tem realizado e por ter aceito esse convite para conversar conosco sobre o filme Antônia, uma sinfonia. A palavra é toda sua, por favor. É uma honra estar aqui nesse momento. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Me ouvem? Ah, que maravilha. Ó, ainda bem que eu estava de olho e entrei, porque ninguém me avisou que o filme tinha acabado, mas é que eu sei mais ou menos quanto dura. Então eu fiquei de olho e entrei. Muito bom. É um prazer estar falando com vocês. Esse é um formato interessante. Eu estou no espaço, sim, Ludinha. Estou voando aqui, vindo dos astros para falar com vocês. Agradeço muito o convite, a proposta de estar aí batendo um papo. Preciso sempre que vocês me situem, porque um tema como esse é muito amplo, né? A gente pode falar disso de muitos aspectos, tanto da situação mais específica da regência e da condição da mulher na regência e na música, que acho que está muito em evidência no filme, mas também podemos falar do espetáculo em si, né? Do filme enquanto espetáculo audiovisual. Preciso que vocês me digam por onde vocês querem seguir para que eu possa contribuir com o tipo de pesquisa que vocês vêm fazendo, né? Para não sair falando aí coisas que depois não tenham nada a ver com as reflexões que vocês costumam fazer. Vocês me digam que tipo de conversa vocês querem fazer. Eu estou à disposição. Tá? Tudo o que o senhor quiser. Nós gostaríamos que assim a gente conversasse uns 20 minutos e depois a gente abre, porque as pessoas certamente vão ter perguntas. Eu tenho algumas que são umas respostas Perfeito. que eu não tenho e eu espero poder Então vamos conversar lá. aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando do espetáculo em si e depois a gente for tentar trazer um pouco para a situação da atividade. Eu acho que quando vocês escolheram um filme que trata da atividade da regência e me convidam para fazer essa reflexão, eu imagino que a atividade em si esteja no foco, né? Bom, sobre o filme, que é um filme muito interessante, prende a atenção e tudo, uma observação que eu preciso fazer, quer dizer, ele prende a atenção, é uma narrativa muito bem construída, com músicas maravilhosas, que já ficou com vontade de fazer todas aí com a Filarmônica de Marília, começa com a Quarta de Mahler, já até pensei que era uma indireta para nossa querida Gisele. A gente já sai do filme com a programação, né? Isso é a temporada de 2025 da Filarmônica de Marília, já está tudo ali, é só agendar e vamos em frente, né? Então é uma narrativa instigante, muito bem construída. Eu tenho algumas observações a fazer, né?
na minha impressão, e aí eu falo para vocês, para a gente pensar juntos, o filme trata dessa questão da busca profissional e da busca de uma mulher em se inserir em um ambiente que está muito fechado para isso, é um ambiente profundamente machista, mas a minha impressão é que ele trata disso como Hollywood costuma tratar das relações afetivas, por exemplo, como Hollywood trata do amor. O que é interessante, é instigante, claro que é. Mas, estou falando com pessoas que conhecem e se dedicam a isso, provavelmente por ter uma visão até mais sensível do que a minha. Mas é claro que a relação real de duas pessoas não é Hollywood, né? Ela envolve outras características. E por mais que seja comovente a maneira como é retratada, ela também tem uma dose de ficção que pode ser difícil. Quer dizer, se eu for buscar uma relação a dois esperando que ela vai ser exatamente como um enredo de Hollywood, não vou encontrar. E aí isso pode ser difícil, né? Veja, eu estou falando como alguém que vive essa profissão e está acostumado a ver a batalha que é. A moça que está batalhando ali, inclusive diferente da Antônia Abrico, a personagem histórica, a moça é uma atriz muito bonita, ela é exatamente o padrão de beleza, né? Então isso glamoriza a batalha, né? É, é, Veja, ela entra para essa batalha e aí o chefe dos teatros dos Estados Unidos se comove e abre todas as portas para ela, né? Então há uma glamorização, né? Ela é um símbolo, ela é sexy e tudo se abre para ela. E isso pode dar a impressão de que então, se você for só muito persistente, tudo vai acontecer. Eu estou acostumado a ver as mulheres quebrarem a cara e não conseguirem estabelecer a carreira. A realidade é muito menos bonita do que é mostrado ali. A realidade é muito mais sofrida, né? A realidade é uma realidade de muita gente tentar e não conseguir. E tentar com tanto esforço quanto é retratado ali, por mais que o filme retrate de uma maneira linda o esforço. Mas a realidade é que o esforço não resolve tudo. E eu estou acostumado a ver pessoas que, com muito esforço e muita dedicação, não terem esse sucesso que é retratado ali. Muito pelo contrário. Então, se a gente está procurando refletir, é importante saber disso. Quer dizer, nem todo mundo que tem o mesmo nível de dedicação que é retratado ali tem uma história que termina tão bonito como essa história é contada, né? É, realmente é importante saber disso. O que não invalida em nada o espetáculo em si e nem o efeito que ele tem de chamar atenção para essa condição e para tudo isso. Mas é importante saber que, se a gente quiser pensar na situação feminina e etc., é, muita gente não consegue. Muita gente não simplesmente tenta e as portas se fecham e acaba não conseguindo exercer e vai desistindo no meio do caminho, com muito sofrimento. É claro que isso não dá bilheteria, né? Uma história que não é uma história com happy end, não necessariamente dá bilheteria, mas se a gente está se propondo a refletir, é importante saber que isso é a realidade, né? É, e que ela não tem o dono dos teatros se arrependendo e sentando no banquinho no final, porque, puxa vida, eu dou a mão à palmatória, eu errei com você. Não tem isso. Tem pessoas convictas da sua visão, achando que a mulher realmente não tem que ocupar esse espaço. E tem uma força, que aí eu entendo claramente a narrativa, e que ali está personificada em decisões pessoais, mas existe uma força, eu estou vendo uma plateia predominantemente feminina, né? Sabe-me disso melhor do que eu. Até digo assim, sobre isso eu estou falando, mas se essa reflexão interessa, assim, tem pessoas que exercem a minha profissão, mulheres que podem falar muito sobre isso, porque elas passaram por isso, né? Eu posso retratar o que eu vi pessoas passando, não é a minha história, né? Mas, de qualquer maneira, é, é, a pressão muitas vezes não é feita por uma pessoa, ela é feita por situações em que as portas vão se fechando, né? Então só para comentar, embora o filme tenha tudo de sensibilidade, etc. O que eu estou falando não desfaz do filme enquanto proposta nem nada, eu estou falando por uma reflexão que se possa fazer a partir daí. E o que eu quero dizer é que a situação é,
ela tem contornos mais doídos do que estão retratados ali, embora ali tenha retratos bastante doídos, mas a situação real tem contornos mais doídos, né? Se quiserem, não sei, eu estou falando porque eu não sei o quanto essa reflexão específica da condição feminina é parte do tema proposto para a conversa de vocês de hoje, mas de qualquer maneira, já que a gente está falando disso, falamos de projeto do Guri, eu sei que em Marília o Guri é uma força forte, né? Força forte, ótimo, né? É uma atividade com muita relevância. O próprio pessoal do Guri comenta muito, porque o Guri é uma porta de entrada importante, né? Então, a coordenação do Guri me dizia, a Rosa acabou de ler ali, eu participei, né, da criação desse novo formato do Guri, que é o que hoje em dia está em atividade, mas isso foi só durante um ano, em 2008, nesse novo formato. E o pessoal conversando com o pessoal hoje em dia, eles dizem, olha, entram entre 50% de mulheres e 50% de homens. Já no Guri, no momento da conclusão do curso, são, vamos dizer, 40% de mulheres e 60% de homens. Na Escola de Música do Estado de São Paulo, que é, na Grande São Paulo, a continuação lógica para esse processo de aprendizado, já entram 35 mulheres, 35% de mulheres, 65% de homens. E concluem 20% de mulheres, quando muito, para 80% de homens. Né? As portas vão se fechando no processo. E isso dito por pessoas que estão preocupadas. Esse número me foi trazido por pessoas que estão preocupadas que seja assim e querem evitar que isso aconteça. Tá? Eu conversava com a Gisele em algum momento, batendo papo assim, da questão da inclusão das minorias na música de concerto, na minha opinião, estou falando de São Paulo, Estado, é mais sério o problema da inclusão da mulher do que o problema da inclusão do negro. Não estou desfazendo racismo de maneira nenhuma, é que é seríssimo. Mas, como, talvez não se saiba, mas é importante dizer, como a atividade de música orquestral é uma atividade predominantemente feita por pessoas que vêm de comunidades de baixa renda, muitas vezes o negro já está lá fazendo. E está certíssimo que seja assim, pelo amor de Deus. E deve se proteger para que seja assim cada vez mais. Não estou desfazendo a questão. Só estou apontando que, vou dizer o exemplo que eu tenho nas duas orquestras estáveis que eu faço no Guarulhos, na Grande São Paulo. O meu regente assistente é negro, sucedendo a um regente assistente negro, que sucedeu a outro regente assistente negro, sem que eu precisasse fazer qualquer coisa para isso. Tá? O Renan Vitoriano, que vários aqui de Marília conhecem, que hoje em dia é meu regente assistente, entrou no lugar do Kevin Camargo, que era antes e era negro, e entrou no lugar do Diego Pacheco, que era negro também. O Renan foi espala. Eu tenho em torno de 40%, 50% da orquestra negros, pardos, né? Mas, veja, se eu tenho entre 40%, pega a orquestra profissional, se eu tenho entre 40%, 50% de negros, eu tenho numa orquestra de 50, 6 ou 8 mulheres, não mais do que isso. Porque não chegam para fazer o teste, tá? Não se inscrevem. Já não existem, já não tem mulheres praticando a profissão. Não é que elas não foram aprovadas, elas não chegam para fazer o teste, tá? Então é legal, é importante, é imprescindível saber que existe isso, tá? Para falar especificamente, também não deixar todo mundo tristinho, eu estou falando ali, vendo os rostinhos de vocês, para também a gente falar, esta condição pouco a pouco se reverte, e surpreendentemente, né, a condição das maestras é uma das primeiras que está se revertendo. Hoje em dia, a gente tem muitas maestras atuando no Brasil. Algumas delas foram pioneiras lá atrás, passaram por coisas indizíveis que elas, em algum momento, se interessar ao grupo, podem retratar com muito mais clareza, porque vindo delas, né, e são muito unidas. Então, a gente tem, por exemplo, a Lígia Madil, como regente orquestral, que fez um trabalho maravilhoso. Lígia tem um pouquinho mais tem experiência que eu, né? Tem um pouco mais de idade do que eu. Passou por muita coisa e fez muita coisa. A Cláudia Férez, a Lígia, hoje em dia, é regente na Filarmônica na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Cláudia Férez, maestra da Orquestra de Jundiaí, Orquestra Sinfônica de Jundiaí, faz um lindo trabalho. A Cíntia Airete, regente da Orquestra Sinfônica de Campinas, faz um lindo trabalho. Pessoas um pouco mais novas, a Érica Hendrickson, regente da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo, minha colega desde muitos anos, faz um lindo trabalho. A Mônica Giardini, regente da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, faz um lindo trabalho. Fabrícia Micaela, menina jovem, está regendo em Goiânia, acabou de abrir caminho, está regendo em Goiânia. A Caterine, Natália Laranjeira, que está em Indaiatuba, e em Guarulhos ali, esse ano foi nomeada uma maestra jovem
para a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Durante um bom tempo, a gente acumulava na orquestra em Guarulhos, o mesmo regente assistente era regente da orquestra profissional, que é a Gru Sinfônica, e da Jovem. E aí, este ano, a gente teve uma pessoa com experiência suficiente para separar. Então, a Júlia Oliveira foi nomeada maestra assistente da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, né? Então, no campo da regência, eu citei aí algumas pessoas, tem bastante gente aí, se for Priscila Bonfim, importante mencionar, acabou de ser nomeada regente assistente do Teatro Municipal de São Paulo, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, felizmente, a gente tem nomes, nem nomes. E tanto como na condição de maestras, como de produtoras, e mesmo de instrumentistas, esses núcleos começam a se estruturar. Vocês viram aí no filme essas orquestras de mulheres? A gente tem algumas orquestras de mulheres em atividade na Grande São Paulo, no estado de São Paulo e no país. Rosa, Gisele, Ludinha, Diva, o pessoal mais próximo da Filarmônica sabe. A Maíra, que toca viola, que é a esposa do nosso Ivan Spala, não pôde vir porque estava numa orquestra de mulheres, estava se apresentando numa orquestra de mulheres. Então, isso existe, tem sido feito, e são iniciativas que eu acho fundamentais, né? Para superar todos esses tipos de preconceito, que tem um traço forte de visão de mundo, de uma visão de mundo já condicionada, e claro, a dificuldade, eu ouvi isso sendo expresso muitas vezes, essa frase que está no filme, eu vi muitas vezes sendo dita, eu não acredito que uma mulher tenha pulso para me coordenar, ou para nos coordenar. É importante saber, não sei o quanto é claro para todo mundo que está assistindo, que isso é uma situação absolutamente real, tá? Até a década de 90, a Filarmônica de Berlim não aceitava musicistas mulheres. Acho que sabem disso, né? A primeira mulher que entrou na Filarmônica de Berlim foi na década de 90. E o maestro Herbert von Karajan, que era o grande regente daquele momento, já estava mais velhinho, foi em torno disso que se deu todo o desligamento dele, etc. Era uma clarinetista, uma musicista maravilhosa, chamada Sabine Mayer, e depois ela passou a integrar a Filarmônica de Berlim. E hoje em dia, felizmente, toda essa situação passou, né? Então, isso para falar um pouco desta condição. Acho que talvez dê para também dizer que é interessante, instigante no filme, a vontade que essa pessoa tinha. A gente não sabe o quanto, eu pelo menos não conheço o quanto isso é histórico ou não, mas a vontade que ela tinha de exercer a atividade da regência. Interessante como no filme ela queria tocar piano, tudo, mas ela queria estar com as pessoas. A gente talvez em algum momento possa fazer uma reflexão do o quanto é sedutor, o quanto é instigante essa atividade da regência, né? A Filarmônica de Marília vira e mexe faz as apresentações com as crianças e vocês veem isso. A criança quer ir lá na frente e quer balançar os braços com a varinha para todo mundo, né? Tem além obviamente, tem uma questão de uma sedução do controle, né? Eu tenho o controle na minha mão. Aqueles 60 músicos fazem na hora que eu digo. Claro que isso existe, claro. Mas existe uma coisa de estar cercado por energia de gente, né? De estar cercado por pessoas. Para comentar rapidamente sobre isso, vocês viram, não sei se você sabe, o nome do filme que a gente está comentando, em inglês é The Conductor, né? E eu sempre comento isso, vocês sabem que eu dou aula de regência e falo muito sobre o nome da profissão. Alguns daqui da Filarmônica já me ouviram falar isso várias vezes. Então, o nome da profissão eu acho muito interessante. Para a gente tem esse nome, né? Regente. É engraçado. Regente tem a ver com rei. Regente é aquele que exerce o poder do rei sem ser um rei. Nada mais distante do que a gente almeja para essa profissão, né? Então, o rei é assim, o rei é o déspota que faz assim porque eu quero assim. Se vocês não têm pão, comam um bolo, aquela, né? É horrível. As conotações para mim são bastante terríveis. E só me lembra Dom Pedro, que era o príncipe regente, etc. Não é exatamente o sonho que a gente tem no exercício da profissão. Depois você tem, em francês, até o nome do filme em francês é chef d'orchestre, que é o chefe da orquestra. Chefe também é terrível, né? Chefe remete a uma relação, um jeito ruim de tratar a questão hierárquica que é necessária. A questão hierárquica é necessária, faz parte da organização. Mas é um jeito que me parece pouco interessante de pensar nisso, né? Na relação hierárquica. Outros países de língua latina chamam de diretor da orquestra. Em espanhol é assim, em italiano é assim, que acho já um pouco mais interessante, porque diretor dá a direção,
né? E isso é importante, tem que dar a direção. Só que me remete sempre a uma coisa um pouco burocrática, né? Sempre me parece que ele vai estar numa escrivaninha, assim, com um prisma, sabe aqueles prismas, assim, escrito fulano, né? Gisele Demarque, diretora da orquestra, e fica rodando os polegares, assim, e recebe um por um, é uma coisa meio burocrática, né? E o nome em inglês é lindo, e eu faço questão de comentar por ocasião aqui da nossa conversa, porque o condutor é como um fio condutor, é como um fio que liga. O fio, né? Um fio que liga a eletricidade, ele é condutor. O que acontece com o fio que liga? Ele não é a eletricidade. A maior bobagem, falando de uma maneira brincalhona, mas vocês vão entender. A maior bobagem que pode passar pela cabeça de um fio é achar que a eletricidade pertence a ele, só porque ele dá choque em todo mundo. Né? Vocês vão entender, vocês estão entendendo a brincadeira que eu estou fazendo. Quer dizer, eu tiro o fio da tomada, ele não é mais nada. O maestro, a orquestra brinca, o maestro, a batuta não desafina, eles brincam assim, a batuta não desafina. Se não tiver orquestra, balança o braço para ver se acontece alguma coisa. Ele só acontece alguma coisa porque está todo mundo reunido. Ele é o elemento de ligação. Mas se ele não tiver o que ligar, não acontece nada. Por isso eu acho bonita a palavra condutor. E ele é um elo de ligação entre várias coisas, né? Um elo de ligação entre cada um dos músicos, que precisam dessa pessoa, dessa função, para que se conectem, mas também é um elo de ligação, por exemplo, entre o compositor, que deixou uma partitura, e os músicos que vão interpretar. É um elo de ligação entre o compositor e os músicos que estão interpretando a partitura e o público que veio assistir. É um elo de ligação entre a Associação Filarmônica de Marília e os músicos, né? A associação fala assim: puxa, mas maestro, a gente queria uma música assim, assim, assado, como é que nós vamos fazer? Aí o maestro vai lá pensar: olha, pode ser isso talvez não dê, isso não dá tempo, mas e essa? Como é que faz? Faz assim, é um elo de ligação. Ele depende de todos. Há uma relação de profunda interdependência que o nome conductor, nome condutor, para mim, ajuda a deixar claro, né? Vocês devem saber, acredito, mas ducere é guiar. Daí vem educação, por exemplo, né? E o condutor é o que guia estando dentro, guia fazendo parte. Eu acho isso bastante significativo e queria aproveitar e comentar isso por ocasião do esforço que ela tinha de ser, de estar, né? Ela queria estar ali no meio das pessoas e isso é muito interessante no filme, como você revela que realmente ela floresce naquela orquestra das mulheres porque ela tinha uma capacidade de conexão, Ela mostra uma capacidade de conexão com quem está tocando. Acho uma das cenas mais interessantes a cena em que a liderança dela é questionada por aquele rapaz que está fazendo a função de espala e todo como se estabelece essa questão, né? Faz parte, né? Adquirir essa condição da liderança não por você se impor como líder, mas porque você reconhece-se em você a capacidade de representar os anseios daquele grupo de uma forma lúcida, né? E isso é bastante interessante, que isso exista como possibilidade é bastante interessante e que sonhemos que no campo da regência ou em qualquer outra coisa, quem está tendo essa possibilidade de dar os rumos, fazer a direção, como a gente estava falando, esteja sempre sensível de saber que ele só dá a direção para uma atividade que existe independente dele, da qual ele não é dono e que, se ele puder, o que ele tem que fazer é ser leal a essa força que existe. Né? Essa pessoa, isso acredito que seja muito real, essa pessoa, a Antônia, ela é movida por um chamado, ela é movida por um chamado de uma coisa que a encanta. E isso talvez seja uma coisa muito interessante, né? Porque a gente, um de nós se encanta pela música, o outro se encanta pela pintura, o outro se encanta pela marcenaria, o outro se encanta pela jardinagem, o outro se encanta pela culinária, não importa, são maneiras que a vida vai nos abrindo canais para a gente expressar o quê? Beleza, deslumbramento, sensibilidade, é, é, momentos de muita pureza de percepção. E que bom que exista a possibilidade de que a gente compartilhe isso com o outro. Todos esses exemplos que eu dei, né? Uma pessoa que é dotada de uma sensibilidade para o paladar muito refinada. Que maravilha que ela possa cozinhar para os outros. Que maravilha que ela possa cozinhar para alguém e levar esse encanto que ela sente para outros. Vocês que gostam de filme certamente já viram A Festa de Babette,
Quem assistiu não esquece jamais aquele jantar que ela organiza. Que maravilha poder compartilhar aquilo que a gente desfruta com o outro, né? E isso acontece quando a gente faz a parte musical. Eu acho que uma das coisas mais divertidas e mais encantadoras dessa atividade, por quê? Porque a gente é deslumbrado por essa forma de atividade artística, mas a gente nos foi dado o presente de poder compartilhar esse deslumbramento com quem vem assistir. E isso é fantástico. Isso é lindo, isso é um presente, né? Também não custa, porque pode. Eu estou tentando jogar coisas no ar para que possa ser interessante para vocês. Também é interessante saber que essa atividade, toda essa dinâmica do maestro da orquestra, ela se estabelece historicamente depois que a orquestra já está criada. A última coisa que aparece é o maestro. As orquestras mais antigas não tinham maestros, né? Na época de Bach, não tinha um maestro. Tinha alguém que decidia como a orquestra tinha que funcionar. Alguém decidia a velocidade da música, como a música ia ser tocada, mas não precisava ficar lá na hora com a batuta mexendo os braços. Não tinha isso. Então, se vocês forem ver aquelas orquestras de músicos antigos, de instrumentos antigos, muitas vezes elas funcionam sem regente justamente por isso. Com o passar do tempo, as orquestras vão ficando cada vez maiores e a música tem cada vez mais mudança de tempo, então surge essa função. E ela surge no meio do século XIX, numa época em que é tudo muito caricato, né? Então, se a gente pensar como é que era o violinista do século XIX, o estereótipo do violinista do século XIX é o Paganini, né? Então, ele toca 1 milhão de notas por segundo, ele tem uma técnica inacreditável, e dentro do estereótipo do século XIX, ele não sabe nem chegar no teatro, né? Ele sai do teatro e não sabe atravessar a rua, se ninguém levar ele para casa, ele não sabe nem voltar, ele provavelmente não toma banho. Vocês estão imaginando, todo mundo já sabe, né? O estereótipo que eu estou falando, né? O personagem. Então ele não toma banho, ele não se comunica direito, ele não sabe falar. Mas quando ele pega o violino, é mágico e tudo se deslumbra. Aí, como é que é o cantor da ópera da época? É aquela diva, ela tem a voz poderosíssima, e ela quebra os cristais quando ela dá o seu agudo, e ela é temperamental, então não pode usar não sei que cor, porque ela se ofende, e tal situação, ela é muito sensível, ela briga com todo mundo, ela exige que no camarim tenha 1000 coisas, se não tiver aquele cheiro, já não vou cantar, etc. Eu sei que vocês estão localizando esse tipo de personagem. E aí, o maestro dessa época, ele é retratado como? Ele tem poder absoluto sobre a orquestra, ele conhece cada uma das notas da orquestra, uma por uma. Ele conhece tudo, e ele tem uma segurança absoluta, e ele exerce isso com um poder absurdo. Ele controla os músicos, e ele vive para a música, e ele controla os músicos com pulso firme, etc. O que eu estou querendo dizer? Eu vou fechar essa minha fala remetendo de novo à história do filme. Isso tudo, todos esses personagens, claro que ninguém tirou do nada, claro que eles têm um fundo de experiências reais, mas eles estão muito distantes da nossa prática habitual. E poder enxergar cada uma dessas atividades como atividades que são exercidas por pessoas que têm suas falhas, seus efeitos, suas qualidades, que se dedicam, mas que são pessoas como todas as outras. Isso ajuda muito. Então, talvez seja interessante e instigante saber que, ainda hoje, as orquestras e os maestros têm relações estremecidas. Não é habitual que orquestras e maestros tenham uma relação franca e tranquila. É comum que essa relação seja bastante difícil e que o exercício da liderança envolva faíscas, fagulhas e assim por diante, né? Isso não estou falando no Brasil, né? O Brasil já tem uma questão, embora tenha coisas maravilhosas até ligadas a isso, mas o Brasil tem uma questão difícil de aceitar a liderança, né? Culturalmente a gente tem uma dificuldade. Liderança a gente acredita até a página 2. O que tá, às vezes é muito bom, né? Muitas vezes é uma vantagem, não necessariamente é uma desvantagem, mas é uma característica cultural. Comparado com o Japão, por exemplo, o Japão segue liderança e não questiona de uma maneira, eu tive lá, de uma maneira que é muito diferente da nossa, né? Mas, enfim, mundialmente, essa relação do maestro com a orquestra é uma relação que envolve questões. Aí, se vocês quiserem depois pensar sobre isso, eu tinha dito para a Rosa, minha sugestão para essa reflexão é um filme do Federico Fellini, da década de 70, chamado Ensaio de Orquestra. Se vocês quiserem, vocês podem assistir, vocês veem ali está bem retratada essa dinâmica mais interna desse bando de loucos que são a Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica é um bando de doidos.
E não só a Filarmônica de Marília, esse aqui é o bom, quando a gente conhece todas, porque senão vocês acham que só a Filarmônica de Marília são loucos. Não, todos são. A de Marília é uma modalidade da loucura, mas todos sempre são. Bom, eu falei um pouco de vários assuntos, tentando aí fazer um apanhado e ver o que instiga vocês. Então, conduzam, por favor, a conversa para onde vocês acharem interessante. Então, nós podemos começar fazendo perguntas. Eu vou fazer uma. O pessoal que está na internet, né, que está pelo Zoom, pode também perguntar, então pode erguer a mãozinha e aí nós vamos apresentando. As pessoas que estão aqui também podem apresentar, tá? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta que é assim, que eu me dei conta que dentro da formação, por exemplo, para alguém ser maestro, tem que ter uma formação em algum instrumento específico antes da sequência. Eu falei, eu não sei como é que isso se dá. Como tem a questão de alguém querer e gostar de ser maestro, né? Mas no caso do filme, né, ela se interessava pelo piano. Mas tem qual que é a sequência? Como que é isso? É, Você pode pensar parecido com um técnico de qualquer esporte coletivo. Futebol, vôlei, basquete, o que quer que seja. Talvez seja uma analogia que traz também para um ambiente que a gente conhece. Independente se os aqui presentes tenham maior ou menor afinidade com esses esportes, acho que a gente sabe que alguns dos técnicos foram grandes jogadores. Tem técnicos que foram grandes jogadores. E tem técnicos que não foram grandes jogadores, foram jogadores sem tanto destaque, ou então nem foram jogadores, nem chegaram a exercer. É, de uma certa maneira, Rosa, semelhante no caso da regência. Quer dizer, claro que a gente tem que profundamente dominar a música, tem que viver música bem, e isso envolve contato com o instrumento. Se você chegou a exercer a atividade instrumental no nível profissional ou não, isso já é uma coisa que pode acontecer de um jeito, pode acontecer de outro, né? Você pode ter, eu conheço várias pessoas que quero estudar para ser maestro e então eu vou conhecer o instrumento como uma ferramenta para me levar a essa atividade. Outras vezes não. Às vezes a pessoa tem uma atividade estabelecida e acaba indo para se deslocando, por isso que a gente chama regência, tá? Então não há uma condição muito específica, Rosa. A atividade do maestro, ela, por natureza, ela é uma atividade muito generalista. O maestro é que nem um médico clínico geral, né? Se o violinista, o flautista, é o especialista, porque pensa, um flautista de alto nível, ele é uma flauta, ele pensa flauta o dia inteiro. Ele acorda flauta, vive flauta, dorme flauta, e o violinista acorda violino, dorme violino e etc. O maestro, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser um pouco do violino, um pouco da flauta, ele tem que saber lidar com tudo. Então, ele é um generalista, por natureza, né? E por ser um generalista, ele pode chegar no exercício dessa profissão por muitos, muitos caminhos. É típico do geral, né? É, ele pode traçar muitos caminhos, inclusive ele pode ter abordagens mais puxadas para um lado do que puxadas para o outro, né? Ele pode ter uma abordagem mais técnica de dentro da música, mais de cultura geral, enfim. É uma atividade mais ampla e menos estrita, o que não faz dela melhor nem pior do que as outras, mas é uma característica desse tipo de atividade. Oi, parabéns, Emiliano, pelo que você conversou com a gente até agora. Eu queria que é uma curiosidade, queria saber de você o seguinte: um, um maestro é capaz de distinguir quando um instrumento está sendo tocado por um homem e por uma mulher? Existe diferença na, na sonoridade que uma mulher produz e o homem produz. Interessantíssima a sua pergunta. Adorei. Estou pensando aqui.
Porque eu acho que a mulher tem mais leveza Olha, e eu acho que o sim. homem é mais, vamos dizer, bruto, vai. Eu acho que sim, mas vou te falar uma impressão, tá? Essa é uma pergunta que eu adorei. Se a gente se encontrar daqui a 6 meses, eu vou ter ficado pensando nisso, talvez eu tenha mais coisas a falar. Mas eu acho que é como se tivesse a energia masculina e a energia feminina que a gente tem dentro da gente e fora também, né? É, é, tinha uma época no romantismo que tinha o apolíneo e o dionisíaco, né? E assim por diante. Eu acho que a gente pode se aproximar de uma e de outra e depende muito do caminho expressivo. Vou te dar um exemplo que todo mundo depois pode ouvir, justamente que pode ser uma brincadeira interessante. Nós tivemos dois grandes pianistas no século XX, entrando para o XXI, dos quais um deles faleceu e a outra está viva. Eram dois grandes amigos e um deles era brasileiro, que era o nosso Nelson Freire. Né? A pianista é a pianista argentina Marta Argerich. Eles eram amicíssimos, inseparáveis. Quando o Nelson faleceu, faz alguns anos, a Marta interrompeu a carreira dela completamente e veio para o Brasil ficar com o Nelson, porque sabia que ele não estava bem. Gisele Demarque sabe muito bem dessa história. Né? Por que eu estou falando da Marta e do Nelson? Porque tem muito material deles no YouTube, é fácil de acessar, e justamente a Marta tem uma característica vulcânica na sua maneira de tocar, muito esfuziante, muito intensa, muito com cores vivas, muito incisiva ao tocar, e o Nelson se caracterizou por um toque muito sutil, muito delicado, muito pouco impositivo, né? E amicíssimos. E justamente a diferença no toque deles se torna muito interessante porque eles gostavam muito de tocar juntos. E quando a gente compara, por exemplo, certos clássicos né, do repertório pianístico, interpretados pelos dois, é muito interessante para ver o que cada um procurou destacar. É claro que não dá para reduzir o que foi o Nelson Freire ou o que foi a Marta Argerich a simplesmente isso. Então um é vulcânico e o outro é introspectivo. Não, se eu fizer isso, eu estou diminuindo a contribuição deles de uma maneira muito forte. Mas tem uma sutileza ali interessante de entender, né? Que pode nos fazer pensar. Se eu, talvez, se estivesse ouvindo Marta Argerich e Nelson Freire, se me pedissem para comparar, talvez eu atribuísse ao Nelson um toque mais feminino do que a Marta. Eu diria numa primeira impressão. Embora eu me lembre de interpretações, especificamente no piano, extremamente masculinas de outros artistas e interpretações extremamente femininas de outras. Quem eu estava vendo agora, francesa, que acabou de vir para cá. Quem me ajuda? Quem é essa francesa que acabou de vir tocar no Cultura Artística? A Gisele certamente sabe quem é. Como chama essa moça que veio? Ela tem um toque muito feminino. Gisele, lembra? Não, eu vou procurar aqui depois. Ela acabou de tocar no Cultura Artística. Eu não assisti. É uma francesa. Bom, eu vou lembrar. Então, às vezes tem. Puxa, eu me lembro um homem com um toque muito masculino no violino, Maxim Vengerov, um violinista que eu adoro. Ele tem um toque muito, me parece um toque. Estou falando porque é legal vocês depois, se quiser, eu mando. É legal ouvir, porque vocês podem discordar de mim, e essa discordância é interessante, né? Não precisa necessariamente ter a mesma impressão do que eu. Mas eu me lembro de uma violinista, Kyung Washung, coreana. Essa tem um toque muito, que me parece muito incisivo. Se eu tivesse ouvindo a Kyung Washung, eu certamente pensaria num homem. Embora a Hilary Hahn, grande violinista, me parece ter um toque muito feminino. Então, talvez não seja, não deixa de existir essa sutileza, mas ela também não é tão automática, porque os caminhos que a música percorre dentro de cada um são muito específicos, né? Mas eu não diria que isso deixa de acontecer. Só não vale uma reflexão em cima disso. Eu não estou ouvindo. Acho que falta ligar alguma coisa que eu não estou ouvindo. Continuo não ouvindo. O que será que está faltando? Vocês me ouvem?
não ouço. Antes estava ouvindo. Som, vocês me Tá ouvem bem, ouvindo? né? Agora, Agora ótimo. voltou. Agora voltou. Bom, é Luiz Fernando quem fala. Adorei a sua participação até agora aqui, maestro. Muito obrigado por ter vindo. Mas algumas questões assim de curiosidade, que eu nunca tive chance de conversar assim com o maestro como eu estou tendo agora, né? O que vocês conseguem falar com as mãos, com a batuta e com as mãos? Que tipo de fala que vocês fazem, né? Grita aí, trombone, baixa aqui, violino. Quer dizer, não sei, eu estou falando como leigo, né? Então é um interesse, né? Eu tive numa reunião muitos anos atrás com aquele maestro antigo, Walter Lourenção, né? Que Uhum. ele disse, se não me engano, assim, que ele era professor de piano e ele via os alunos estudando piano anos de técnica, mas ele dizia que o grande desafio era ver quando é que a pessoa vai tocar do jeito dela, né? Porque Claro. aparece isso no filme, tem as notas, né? Mas o que você faz com as notas, né? Tanto que tem diferenças do estilo, né? De cada pianista, de cada regente, né? Queria Claro. escutar um pouco você a respeito desses assuntos, assim, né? Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Ó, primeiro, enquanto isso, meu cérebro me deu a informação que eu tinha solicitado para ele, que estava vindo, a informação estava chegando. Hélène Grimaud é a pianista que veio. Hélène Grimaud. Bom, mas respondendo à tua pergunta. Quando eu falei que essa função ela foi inventada no meio do século XIX, que ela veio depois dos compositores, depois das orquestras, essa função surgiu porque a música estava desencontrando. Então, já tinha alguém que deliberava, já existia. O Bach, por exemplo, era o mestre de capela numa cidade de porte médio da Alemanha, que era Leipzig. Significa que ele decidia tudo lá. Decidia qual era a música, quem ia cantar. A deliberação já existia. Alguém responsável pela decisão já existia. Não tinha a atividade de ficar durante a música alguém fazendo esse gesto, que foi justamente a tua pergunta. Então, ele surgiu no século XIX para a música não desencontrar. O que significa, então? Que toda a comunicação do maestro com a orquestra, ela se dá a partir da comunicação do tempo, de qual é o tempo da música. Claro que o maestro vai indicar, exatamente como foi o resto da sua pergunta, ele vai indicar a intenção expressiva, a atmosfera, uma série de outras coisas. Mas isso tudo vai vir através da indicação do tempo. A indicação básica do maestro é quando tocar. Que hora a gente vai tocar? Como a gente vai fazer? Qual é a hora que a gente tem que tocar? Tá? E existe um código. Então é uma coisa muito interessante, desenvolvida ao longo dos anos. Hoje em dia é um código totalmente estabelecido que é treinado dos dois lados. Então, quem vai exercer essa função treina qual é esse gesto, como é que ele pode fazer. Aquela atriz que fez o filme deve ter treinado. Ela treinou para quem é da área, médio. Para quem é da área, tem umas horas que fala, ops, está um pouco esquisito, mas faz parte, não tem obrigação nenhuma, fez o trabalho, né? Então, é um código que é treinado por quem vai exercer, mas o interessante é que ele também é treinado por quem vai tocar. Quem toca, o menino que está lá no guri, vai lá com o professor dele do guri, que está lá regendo, e ele está treinando seguir o gesto. Desde pequenininho ele está treinando como é que segue o gesto, né? E o mais interessante, pelo menos uma das coisas que eu acho mais interessante, é que isso é um código mundial. E você sabe, deve saber, eu acabei de chegar da Itália. Eu fui fazer um concerto na Itália. Eu cheguei lá, falei, buonasera, não sei o quê, não sei o quê. Vamos lá, Beethoven. Baixei a mão e a música acontece. O código é o mesmo, né? É claro, tem uma sutileza aqui, tem uma sutileza ali, mas o código funciona. Eu já passei por essa experiência em vários lugares, o código é o mesmo, né? E a mesma coisa aqui, a gente recebe alguém de fora e ele vem como convidado e ele fala bom dia, com sotaque, bom dia, e vai lá, e a música acontece, tá? Além do tempo, que existe um código por tempo, então tem um desenho para cada um dos compassos. O tempo nosso da música é dividido em compassos, ele é dividido em pequenos bloquinhos, em que de tempo em tempo, regularmente, tem uma marcação mais forte, é um compasso. Isso não precisa perder o tempo agora falando disso, mas isso é comunicado pelo gesto. Além disso, ele vai comunicar a intenção expressiva do que está acontecendo na música. E isso é uma das comunicações mais sutis, porque ela não adianta muito ter regrinha.
como comunicar a intenção expressiva? É como o gesto que a gente usa, quando eu dou aula disso, é como o gesto que a gente usa ao falar. Eu estou aqui, eu uso muita mão, vocês estão vendo a minha mão aqui, eu não resisto, eu falo com a mão junto. Agora, o gesto que eu uso é diferente do gesto de algum de vocês vai usar, porque cada um tem o seu, né? E a gente não pensa para usar esse gesto, ele nos sai naturalmente. O restante, fora a comunicação do tempo, o restante dos gestos do maestro, acontece vindo mais ou menos da mesmo tipo de intenção mental que a gente tem quando a gente faz um gesto, ou seja, são ações corporais que reforçam a intenção daquilo que a gente quer dizer. Existe um fenômeno que é interessante. O maestro tem que ter muito claramente na cabeça a imagem de como a música tem que soar. Aquele pedaço é delicado, ele é irônico, ele é intenso, ele é como. E isso tem que estar muito claro para ele. E ele vai transmitir isso e tentar trazer os músicos para essa impressão. Pode ser que um outro maestro tenha uma outra leitura. Aquilo que para um era irônico, para o outro não era irônico, é ingênuo. É aí que entra a sutileza, né? Então, envolve o gesto, mas envolve também a expressão facial e assim por diante. Diferentes maestros usam mais gestos, menos gestos, vai um pouco do jeitão. Como tem gente que gesticula mais, gente que gesticula menos, gente que se expressa com poucas palavras, com mais palavras, e também envolve coisas que são ditas no ensaio. Tem maestros que usam mais o ensaio, outros que usam menos o ensaio. Bons maestros, excelentes maestros, tem uma relação diferente com o ensaio. Tem mais que para quem o ensaio é fundamental. A apresentação é quase uma consequência do ensaio. Outros não. Outros ensaiam um pouco, mas muito acontece na hora. Isso depende, certo? Então, o gesto é um código, ele tem uma certa lógica, mas ele é um código treinado e quem estuda faz isso. Você tinha uma outra parte da tua pergunta, me relembra, por favor. Na hora que vai interpretar com o jeito da pessoa, né? Sim, jeito. Isso é muito interessante. Eu dou aula, por exemplo, numa faculdade que tem música popular junto com a música de concerto. Para o pessoal da música popular, às vezes é aflitivo, porque na música popular, você pega ali, sei lá, uma música que eu acho linda, que tem tudo a ver com uma pesquisa de ordem interna, como talvez faça sentido para esse grupo que a gente está conversando hoje. Conhecem Caçador de Mim? Já viram o Milton Nascimento cantando Caçador de Mim? Você já viu a versão original do Caçador de Mim? É completamente diferente. Então, na música popular, de uma interpretação para outra, se muda radicalmente a música, né? Na música de concerto, o que acontece? Na grande maioria da música de concerto, ela está grafada numa outra ferramenta mágica, que é a partitura, que é uma ideia maravilhosa, né? Pô, imagina pensar que o Mozart deixou uma cartinha para a gente dizendo como é que ele quer como ele imaginou a música. É genial, né? Porque é uma comunicação direta do autor. Chegou para a gente, ó, o autor mandou um bilhete para você, faz assim, é muito direto, né? Por outro lado, qual é a diferença entre um e outro? Então, o espaço da interpretação individual ele é mais sutil do que na música popular. Ele se dá dentro do respeito a essas notas que já estão escritas e respeito muitas vezes à velocidade que já está escrita. O fato de ser mais sutil não quer dizer que não exista diferença, e muitas vezes o esforço, a busca por essa diferença, ela é até mais intensa, justamente porque ela está em pequenos detalhes, ela está em pequenas ênfases, ela está ela tá quase que no imperceptível, mas essa diferença existe, e quem gosta de música de concerto aprende a entender essa diferença. Vamos fazer uma analogia. É como quem não gosta de uma determinada comida, às vezes acha que é tudo igual. Se eu não gosto, vamos dizer, não gosto de comida japonesa. Para mim, aquilo é tudo sushi, é peixe, arroz e shoyu. Não muda nada. Quem gosta fala, nossa, mas é uma diferença enorme. Eu, por exemplo, não sou um grande fã de comida baiana. Eu tive em Salvador, assim, eu passei ao largo. Para mim, ela acaba ficando parecida sempre. E eu tenho certeza que para alguém que aprecia, tem um monte de diferenças. Porque você gosta, você vai descobrindo. A mesma coisa acontece. Quando você gosta de música de concerto, você vai ouvir e fala, nossa, agora que eu fui ouvir com toda a atenção, como é diferente, como essa música me leva para um lugar e a outra interpretação não estava me levando, né? O fantástico é que isso seja construído com pequenas alterações tão sutis, sem mudar a música inteira, sem mudar, às vezes, certamente sem mudar as notas, às vezes quase sem mudar a velocidade, com uma pequena diferença de intenção. A nossa arte é muito feita disso. E é em busca dessas diferenças que as pessoas vão. Então, quando você tem a OSESP lá,
a nossa orquestra maior do estado, fazendo tantos regentes convidados, e aí ele vai fazer mais uma vez a primeira sinfonia de Brahms. Puxa, mas você já não ouviu a primeira sinfonia? Não, mas eu quero ouvir a primeira sinfonia de Brahms na sensibilidade daquela pessoa. E a orquestra se treina para tentar dar vida à sensibilidade daquela pessoa. Sabem todos tocar as notas. Eles já tocaram outras vezes, eles sabem tocar, mas eles vão tentar dar vida ao que aquela pessoa sentiu e pôde descobrir naquela música. É nesse nível de sutileza que transcorre. Sensacional, né? Oi, tudo bem? Eu queria parabenizar pelo seu debate, mas eu acho assim, desde 1930 até 2024, o cenário não mudou muito, né? Para a música, assim. Não. Aí, eu não sei por que eu queria falar isso aqui, mas lembrando do meu TCC, porque eu fiz artes, né? Eu estudei uma artista que chama Louise Bourgeois, que ela escreveu o livro Destruição do Pai e Reconstrução do Pai. E nesse livro, ela fala assim, para ser um artista, você precisa existir em um mundo de silêncio. E é um paradoxo do filme, né? Assim, a gente vê que muitos artistas, eles sobrevivem, né? Eles vivem, assim, às vezes, um monólogo deles e tentam se comunicar com o mundo, né? E ela foi tentando colocar o que ela pensava, o que ela, né? E ela conseguiu, né? E, assim, eu também assisti um programa no Provoca, uma vez na Cultura, que uma pensadora, ela falou assim, se a sociedade fosse matriarcal, não existiria fome. E é relevante isso no filme também, que você vê que sempre ela está ali tomando sopa, né, se alimentando assim de uma maneira, ela está lutando para ser o que ela gostaria de ser, mas com todas as dificuldades que ela teve, né? Assim, porque a gente vê muita diferença do homem para a mulher no mercado de trabalho, né? Isso desde 1930 até 2024, né? Era isso que eu ia falar. Maravilha. Também eu lembrei de uma aula de uma professora de sociologia que tinha a sala era só de mulheres e tinha acho que dois homens na sala, né? E estava dando uma confusão naquela sala. E eu lembro que ela escreveu 3 palavras na lousa: sororidade, resistência e cooperação. Eu acho que é isso que a gente tem que viver, né? No mundo de hoje, assim. Maravilha. Então, só comentando sobre a questão do espaço profissional da mulher, né? De fato, de 1930 para cá, a batalha é muito dura, né? Como eu cheguei a falar, isso é uma postura muito importante, quer dizer, se esse assunto instigar muito a vocês, fica a minha sugestão e recomendação, porque eu posso indicar mulheres que venham comentar sobre a condição feminina, para que a gente não fale da condição feminina só com a expressão de um homem que não viveu isso na própria pele, né? De qualquer maneira, a minha impressão, sem ter vivido isso na minha própria pele, é de que mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, foram obtidas conquistas importantes no campo do espaço profissional da mulher na regência e na música de concerto, né? Isso não resolveu de maneira nenhuma o problema, mas pelo menos o problema está mais mapeado do que ele estava. Pelo menos a consciência dessa dificuldade é maior e eu vejo mais mulheres batalhando, ainda que a batalha continue sendo muito dura, e se localizando umas às outras, se ajudando umas às outras. Então, eu vejo, por exemplo, as mulheres que estão trabalhando comigo e que fazem estágio comigo, etc., eu pude indicar para elas onde elas podem ter referências femininas. Eu dou aula de regência na Faculdade de Santa Marcelina, como a Rosa falou lá no começo. A minha aluna, Júlia, que é a regente assistente da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, eu falei, Júlia, eu quero que você procure a Lígia Madil, quero que você procure a Érica Hendrickson, eu quero que você procure a Priscila Bonfim. É muito importante você ter contato com elas e ouvir delas o que elas viveram
no exercício dessa profissão. A Lígia Madil não tinha para quem procurar. Isso muda muito. Eu posso falar para a Júlia, que tem 22 anos, procure a Érica, está aqui o teu contato. São minhas amigas, mas é muito diferente, você tem que ouvir delas. Mas eu tenho para quem indicar. A Érica não tinha a quem recorrer, a Elígia não tinha a quem recorrer. Isso vai mudando, né? Então, é muito duro, tem muito a ser percorrido, felizmente tem um caminho. Esse caminho vem acontecer, e começa com a Antônia Bricco, e por que não dizer, antes da Antônia Bricco, importante, hein, porque os americanos às vezes não sabem, antes da Antônia Bricco tem a nossa Chiquinha Gonzaga, antes, Chiquinha Gonzaga é anterior a isso, tá? Ela é a primeira maestra, é muito antes da Antônia Bricco. Não esqueçam da Chiquinha Gonzaga. E a Chiquinha Gonzaga se formou maestra salvando uma orquestra que estava à beira do desemprego. Foi graças à Chiquinha Gonzaga que aquela orquestra se evitou, talvez até num espírito colaborativo, como tinha inclusive na pergunta que acabou de ser feita, né? Aí, só para comentar outra parte do silêncio, uma das coisas que é incrível na profissão artística é porque a gente tem que juntar dois elementos que, a princípio, são inconciliáveis. A gente está falando de um princípio que é transcendente, é de lá de dentro, é do nosso mais íntimo, e é um anseio por encanto que é quase difícil de traduzir em palavras. E eu acho que todos vocês sentem isso em alguma medida, e é disso que é feita a arte. Por outro lado, ela é uma atividade profissional, como qualquer outra atividade profissional, que envolve relações comerciais, envolve remuneração, envolve uma legislação, envolve relações de trabalho, contrato de trabalho, e ela é parte da economia como um todo. E a junção dessas duas coisas, que não é nem um pouco fácil, é um grande desafio e tem que ser feita. E essas duas dimensões vão existir o tempo inteiro. Vocês vão conviver com músicos que têm tanta dificuldade disso que ele acha que tem que aparecer do nada alguém que vai fazer para ele a junção com o elemento comercial, profissional. Ele não consegue preencher um formulário. Pergunta para a Gisele se os músicos da Filarmônica Brasileira não leem o texto, porque eles acham que, como eles são músicos, eles não precisam ler nada. Me basta a transcendência. Né? E isso é um desafio, porque é um desafio que todo ser humano tem. Todo ser humano tem um lado transcendente dentro de si, mas tem que pagar as contas. E não adianta legal nos dois. Eu não posso viver só no mundo do pagar as contas. Minha vida vai ficar oca. Mas eu não posso, porque eu estou descobrindo um monte de coisas dentro de mim, deixar de lado a questão de organização da minha vida. Eu tenho que ter um aluguel, eu tenho que ter um lugar para morar, eu tenho relações de trabalho, etc. Isso permeia a minha vida, permeia muito a vida de cada mulher que se dedica a isso, de maneira muito, muito, muito sofrida às vezes, mas permeou a vida do Mozart, gente. O Mozart morreu pobre. Ele não conseguia fazer a arte que ele queria. Sofreu pra caramba. Né? E quantos outros? E vai saber os outros que às vezes a pessoa não se deu tão mal, mas teve que abrir mão de um monte de coisa que acreditava para poder fazer. E isso, eu estou falando da música de concerto, é a mesma coisa da música popular, direto. Né? Até onde eu cedo o gosto da época e eu passo por cima do que eu acho que seria artisticamente relevante, até onde eu me aferro ao que eu acho que é relevante, mesmo que isso não me dê recurso, que em meios termos são possíveis para cada uma das épocas. Porque tem várias épocas. Às vezes, puxa, aqui não tá. O que o Mozart fez? Ele saiu da cidade dele, era uma cidade de pequeno, médio porte, Salzburg, em Viena, né? Salzburg na África. Na África, ótimo, na Áustria. Saiu de Salzburg, foi para Viena, uma cidade grande. Falou: ali eu vou ter espaço profissional para fazer a arte que eu acho. Não conseguiu. Não conseguiu como ele queria. Fez coisas lindas, claro, mas ele ficou permanentemente frustrado. Né? Não tem solução fácil, e a solução possível daquela época, se o Mozart tivesse vivido 30 anos depois, podia ter mudado tudo. 30 anos depois teve a Revolução Francesa, mudou um monte de coisa, mas cada época tem o seu desafio. Então, só para dizer que tem, no que a gente está falando de uma profissão ligada à arte, tem um elemento transformador e de transcendência, estou chamando assim, e tem o elemento profissional, comercial. Bom dia, boa tarde. O senhor chegou meia hora atrasado, o senhor não receberá. Né? Faz parte. Mas eu não estava inspirado. Eu não senti que era o meu momento. Não, sinto muito, amigo. Né? Imagina um compositor. O Bach compunha, durante toda a semana, a música que seria tocada no domingo.
na igreja luterana, são as cantatas do Bach. Ele compunha toda semana a música do domingo. Ele não podia chegar para os superiores e falar: essa semana não estou inspirado, não tem missa no domingo. Não era missa, não tem culto no domingo. Não tem essa possibilidade. Tem que ter. Não tem não estou inspirado. Claro que umas vezes saia melhor que outras, mas é assim, né? Longe de mim querer resolver, definir a solução para esse dilema, eu só estou apontando que o dilema existe. Longe de mim querer ter a solução para ele, eu só estou dizendo que o dilema está aí para nós. Muito bom. É um prazer muito grande te ter aqui também, agora participando aqui da psicanálise também. Muito obrigada, maestro. Saudade já, né? A minha pergunta, a minha questão que eu ia pedir para você comentar, passa muito, né, pelo caminho ali que o Fernando fez. Eu acho que tem uma coisa assim muito próxima, talvez, da psicanálise, da formação, que é algo que é difícil, porque não se ensina, você tem que desenvolver, né? Então, eu acho que quando você fala da interpretação, da personalidade, da sensibilidade, né, de cada regente, de cada maestro, ou melhor, agora a gente vai começar a usar condutor. Nós vamos começar a falar de condutor. Então, eu acho que tem essa sensibilidade que eu gostei muito e que eu ia pedir para você falar e que eu acho que você trouxe muito bem, né? Assim, eu fiquei me lembrando também, falando da questão da mulher, da dificuldade, mesmo na época da Chiquinha Gonzaga, que a gente lembrou agora, era um período que mulher não se apresentava, pianista mulher não se apresentava. A Inês Bogé, ela fala também no livro dela, por exemplo, com a questão do balé. As figuras femininas, as bailarinas, num período elas não podiam se apresentar, elas podiam fazer aula, mas não subir, né, no palco. Então, na hora de se apresentar, eram homens vestidos com tutu. Então, a gente passou, só de pensar que tem tudo isso, né, assim, eu acho interessante. Agora, quanto à questão da Antônia, tem uma reportagem fácil aí de encontrar na internet. Eles fizeram um paralelo da Mary Alsop com a Antônia Bricco. Eu acho tão bacana, dá para todo mundo aí procurar depois, a Mary Alsop, que é uma maestrina, né, americana, e que ela regeu e dirigiu a USESP por muito tempo aqui no Brasil. Ela acabou de ganhar o Grammy. A Mary acabou de ganhar o Grammy. Então, ela é incrível, assim, e aí eles fazem, né, um trecho sobre a Antônia, um trecho sobre a Mary, eu achei que ficou lindo. A questão também da Antônia, a parte que está menos real, vamos dizer assim, com a ficção aí que trouxeram, né, com o filme, esse romance não existiu, né? O que me pareceu, aí é uma leitura minha, porque quando a gente assiste, tem uma entrevista da Antônia Bricco muito linda, que eu fiquei muito emocionada. Enfim, só de lembrar das cenas e do rosto dela, da expressão, já me emociona. Mas ela teve, a pessoa por quem ela realmente se apaixonou, amou, foi o Albert, né? E aí ele ficou com ela um período curto, e aí ele era casado acho que com uma tia dela. Aquele que ela fala que tocava o bar no órgão, toda hora ela cita Schneitzer, ele era organista e pianista. Então, ela fala, a hora que ele olhou para mim, a hora que eu olhei para ele, e aí ele deixou ela, né? E isso foi uma dor. E quando ela ainda conta disso, ela conta com uma emoção muito grande, né? E depois, também, quando ela põe na entrevista, ela coloca a gravação, porque ela regeu, acho que o Requiem de Brahms, é isso, maestro? Acho que sim. Ela se emociona de um tanto que a gente se emociona, assim. Então, é uma entrevista que vale muito a pena assistir. Então, essa parte desse romance não é. E uma das coisas que ela fala para uma das pessoas que foi aluna dela,
que é essa que faz o filme é a entrevista é de 1975, ela morre em 89, né? Ela fala também, né? Ela fala que ela morre frustrada, assim, ela vai morrer frustrada. Por quê? Realmente ela fala, eu tinha fôlego para 5 concertos no mês, e me davam 5 ao ano. Essa é uma das grandes frustrações dela, né? E ela fala isso com muita dor, assim. Então, para sobreviver, ela viveu vida difícil mesmo, financeira, ela dava aula de piano e de canto. Então, essa era uma das pessoas. E tem uma cena, uma situação que ela conta, nesse período que foi verdade. A pessoa falou, tem um concerto para você, acho que era no Metropolitan, se não me engano, de Nova York, né, que ela faz, e e aí a pessoa fala, mas vocês vão ter que vender os ingressos, você vai ter que pagar, era 1.000 não sei quanto. Então, ela tinha que arranjar 500 e a outra parte 500. E aí tem todo um movimento para conseguir esse dinheiro, né? E aí depois, quando ela consegue o segundo concerto, no terceiro tinha um cantor, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, um tenor. Ele não quis, porque ele disse assim, ela é uma regente mulher, eu não vou. E mais, ela está ficando tão famosa que aí eu não vou ser o mais famoso. Então tinha uma questão também aí, né, masculina e tal. Então são essas coisas que eu queria só comentar e te agradecer imensamente, né, por ter, né, estar aqui com a gente, participando e trazendo tantas coisas. É um mundo muito incrível mesmo, mas é isso, músico não sabe fazer projeto, né? Músico não é para ficar com a burocracia, e eles querem tocar. E no Brasil essa realidade está difícil, porque está todo mundo né, correndo atrás para ter que pagar o aluguel e tal. Outra coisa que eu queria comentar, o maestro é um dos fundadores do Fórum do Brasil, orquestras, balé, orquestras, canto e ópera. Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e dança. Música de Contexto. Isso. E nós tivemos agora em Minas, falando, né, sobre as orquestras. E uma coisa que eu queria, então, colocar aqui, porque a gente está falando da mulher e também acho que dá para estender para todos os músicos. A formação profissional para se tocar numa orquestra está diminuindo. As pessoas estão com medo, porque diz, como que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ganhar? Isso foi uma das discussões lá no fórum, porque como profissionalizar isso de uma forma que a pessoa ela tem o talento, a vocação, o desejo, ela quer ser, né, um músico de concerto, enfim, e ser um profissional, e não está conseguindo. Então, muitos desistem aí no meio do caminho, porque fala, isso é profissão. As pessoas falam isso. O que você faz? Sou músico. E você trabalha com o quê? Não é, maestro? Assim, né? Então, eu queria também deixar esse alerta aqui, que é uma coisa que a gente vai convivendo muito e vai percebendo, né? Então, assim, não vamos desistir, porque senão daqui a pouco não tem músico para as orquestras, né? Oi. Isso aí. A Diva tá... Fala. A Diva está lembrando aqui, ó, de todos que tocaram agora, de 59 músicos, 9 eram mulheres. Pois é. Né? 7, Então, precisamos ter mais mulheres, as pessoas que não desistam da vocação, e vamos à luta aí, né? Obrigada, maestro. Maestro Emiliano, eu quero te parabenizar pela sua energia, pela colocação das suas palavras. Eu aprendi bastante, viu? Aprendi bastante hoje. Fico contente. São de coisas com as perguntas, né, dos amigos. Nossa, não é que a gente fica fantasiando, né? Claro, não sou formada, não estudei música, então a gente fantasia. Mas você é muito esclarecedor, você é fluente, didático, uma delícia te ouvir. Que bom, fico contente. Fico Pode contente. ficar. Eu tinha dito para... Diga. Não, pode falar.
Eu ia só avisar, você já tinha dito para a Rosa, amanhã é o dia do aniversário da cidade de Guarulhos. Então, eu preciso só garantir que tem palco para a gente se apresentar amanhã. Eu vou precisar daqui a pouco, vou precisar encerrar, porque senão eu não chego lá, tá? Mas eu queria comentar um pouquinho isso que vocês disseram. Então, vamos lá. Ainda sobre a questão da mulher, eu sugiro muito que vocês vejam uma personagem da história linda e muito sofrida, que foi Clara Schumann. Essa é uma personagem que vale a pena a gente prestar atenção. A Gisele falava do quanto a Antônia Brito expressava uma frustração, né? Clara Schumann tinha potencial para ter sido uma das grandes artistas do século XIX. Ela tinha potencial para ter sido um dos grandes compositores, homens e mulheres, do século. E não conseguiu, porque aquela época era absolutamente impossível. Né? Então, quando a gente constata isso, todas essas situações, a gente constata com um olhar muito cuidadoso para que constatar essa dificuldade não nos deixe desanimados. Muito pelo contrário, tem que ser uma motivação para mudar. Né? Assim como está falando de mudar a condição feminina e mudar, como dizia a Gisele, a noção para todos, para quem faz música e para quem não faz, de que a atividade musical é parte da economia, não é um penduricalho, não está do lado de fora, é uma atividade profissional, respeitável, como a psicanálise, como construção civil, como arquitetura, como todas elas. Né? E é importante saber que a música e a arte fazem parte da economia. E quando a gente faz um concerto lá, a gente está fazendo esses meninos da Filarmônica virem de outros lugares, eles estão pegando transporte, eles estão consumindo, eles estão tendo moradia aqui, a pessoa que vai assistir, compra, vai, anda, põe, enche o carro, a gasolina no carro, ou então pega o transporte público. Tudo isso é parte de uma atividade econômica. É muito importante isso. O músico precisa saber e a sociedade também. Né? E aí a Gisele, para poder tentar fechar com o que a Gisele perguntou, sobre a construção da interpretação. Né? Essa é uma coisa sutil. Há uma junção de uma sensibilidade que vem do mais fundo de cada um. E há um treinamento também. Claro que é um treinamento. Claro que há um treinamento, inclusive, de gosto. Não é só um treinamento técnico, é um treinamento de gosto. O gosto, a cultura de uma época envolve um gosto. Né? É ir apurando e falar, olha, percebe isso, repara, agora compara com aquilo. Só que esse gosto só se desenvolve, esse gosto, essa opinião, esse rumo de onde tomar na interpretação só se desenvolve misturando esse contato externo com algo que está lá dentro. A gente não consegue ensinar a interpretar alguém que não tem encanto por aquilo. Nesse sentido, o espectador é como o próprio músico, né? A gente desenvolve, a gente está unido por isso, a gente está unido por esse gosto. A pessoa que está assistindo um concerto está lá porque ela gosta, porque aquilo fala com alguma coisa lá dentro dela. E a pessoa que está tocando sente essa mesma coisa. Isso é o que a gente compartilha isso. É disso que a gente compartilha. A gente está tratando de encontrar maneiras de vivenciar juntos esse gosto. E claro, como a própria palavra fala, o gosto é diferente de um para outro. Mas o gosto em si é o mesmo. Eu posso gostar de uma interpretação diferente da Gisele. Fala, puxa, essa não me toca tanto. A Gisele, nossa, essa para mim é a minha vida. Faz parte. E não quer dizer que nós não tenhamos o mesmo encanto pela atividade musical, mesmo que o que a toca não seja o mesmo que me toca. Isso é graças a Deus, porque nós somos diversos, né? Para isso, a ideia é essa, porque cada um traz uma sensibilidade. A mesma história, o filme, para fechar aqui nossa conversa. Pode ser que eu falei umas coisas aqui, falando, nossa, para mim, o que esse maestro falou, eu até gostei do papo, mas o que para mim o filme eu pensei completamente diferente. Graças a Deus, que cada um sente, e a gente com a gente mesmo, né? Quem nunca passou por essa experiência de retomar uma música, um filme, uma coisa assim, e de repente ter uma impressão completamente diferente? Falando, nossa, primeira vez que eu vi, eu adorei, depois eu achei ruim, ou ao contrário. Primeira vez que eu vi, eu não botei tanta graça, foi de novo, mudei, acho que estou num outro momento de vida e aquilo fez um sentido enorme. Um livro, uma peça, o que quer que seja, né? Então, gente, para fechar, queria dizer que foi um prazer estar com vocês. Eu realmente preciso ir, mas se de alguma maneira Rosa, toda a equipe, quiser algum desdobramento, sobrou alguma pergunta, alguém quer mandar, eu mando, gravo uma resposta. Eu gosto muito de bater papo. Tem uma limitação de tempo, mas assim, olha, eu não deu tempo, não tive chance de fazer. Manda a pergunta, manda pela Rosa que eu gravo uma resposta aí. É esse espaço entre vocês, a gente vai fazendo um bate-bola. Eu gosto desses bate-bolas, tá bom? Agradeço demais, é um prazer ter estado com vocês.
Muito obrigada, maestro, e até a próxima, porque nós vamos seguir falando de cinema, de psicanálise, de arte, então, e de música, né? A música Maravilha. está Se, incluída, em então alguma, voltamos a se, em alguma conversar. se em alguma outra situação vocês quiserem bater papo de novo, vocês me chamam, a gente volta a falar. Foi um prazer, Obrigada. viu? Obrigada. Tchau, gente. Fiquem Tchau, bem. tchau. Tchau. Tchau, fiquem bem. Tchau. Tchau.